Fala, meus amigos, beleza? Professor Otávio na área novamente. E agora a gente vai continuar os nossos estudos aqui na linguagem JavaScript. Na aula passada a gente já usou a linguagem para entender um pouquinho mais dos conceitos fundamentais relacionados ali à computação, à programação de computadores, né? À construção de algoritmos. E a gente começou a perceber qual é a dificuldade de se construir programas, né? A gente precisa passar para a máquina exatamente aquilo que ela vai entender. Então eu preciso fazer todo um tratamento de dados ali. Eu não posso simplesmente pegar uma informação que é um texto e passar para a máquina fazer uma operação matemática, porque isso pode dar um problema. A gente viu isso. Por isso a gente precisa usar a linguagem de programação para fazer os tratamentos de dados essenciais, como por exemplo transformar para número, preparar ali o texto, pegar as informações, guardar na memória. Então eu basicamente vou fazer todo um processo que vai envolver ali o processamento, a memória, entrada e saída, para preparar o ambiente, preparar os meus dados, preparar o problema para ele ser resolvido com as funcionalidades da linguagem de programação, que vai utilizar nada mais nada menos do que os próprios recursos do computador, né? Então é isso que a gente vai continuar estudando, é isso que a gente vai continuar avançando na linguagem JavaScript. Lembrando para vocês que eu sempre recomendo que vocês tenham aí o guia aberto do lado na tela de vocês, no estudo, né, de vocês, que é o W3C, e o próprio MDN, né, que é o guia de desenvolvedores aí da Mozilla. Então é o Mozilla Developer Network, né? Então é bastante interessante vocês terem esses caras aí para serem utilizados, né? Então vocês podem perceber que aqui na nossa linguagem, eu tenho inclusive aqui os comandos que foram dados na nossa última aula, no nosso último vídeo. Vocês podem perceber que aqui a gente já tem uma série de comandos que estão sendo executados em formas de instruções. Mas, claro, antes da gente seguir e eu mostrar para vocês como que a gente pode organizar melhor esses comandos, dê o likezinho, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou chamar a vinheta, pessoal. E já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para deixar o nosso programa bonitinho, para ser chamado quantas vezes a gente quiser. Vem comigo. Show de bola! Então, a gente faz todo o merchan, né? Toda a parte aí do YouTube, estou praticando. Mas, pegando o gancho aqui daquilo que nós estávamos falando, bem, o ponto negativo, ó, eu posso até vir aqui no nosso console e pedir para dar um clear console ou um Ctrl L, ó, e apagar o console para ter tudo bonitinho, mas o ponto negativo de tudo que nós fizemos até o presente momento é que eu precisei fazer por partes. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, criei uma variável que a gente chamou de altura, né, ó, altura, e a gente falou que ela vai ser o parse float do prompt do digite a sua altura, né? Então a gente fez isso aqui e guardamos numa variável lá na memória, ó, aqui na memória. Então a gente veio aqui na memória, pegou uma variávelzinho que eu chamei de altura, ó, e guardei lá na memória do meu computador, tá? Para quem tiver curiosidade, a memória que está sendo utilizada nesse momento é a memória RAM. É aquela memória que está sendo utilizada enquanto o computador está ligado. A gente não está fazendo nada diretamente no disco, que são operações que levariam mais tempo, computacionalmente falando. Mas quando eu faço isso, ó, eu peguei a altura, aí a pessoa vai e digita aqui 1.98, porque o ponto é o padrão de decimal, né, que a gente vai usar. Depois a gente vai falar como é que eu posso converter e usar o vírgula, mas por enquanto a gente precisa usar os recursos da linguagem de programação. Aí muitas pessoas nessa hora falam: ah, Otávio, a gente tinha que usar uma linguagem em português, a gente tinha que usar uma linguagem que use a notação brasileira, né, para números, para texto, para data. Pessoal, e aí eu preciso ser sincero para vocês, no universo da programação, da ciência da computação, existe uma globalização muito grande. Então é preciso a gente ter ali a internacionalização das unidades. E nesse sentido vocês vão precisar se adequar, porque se nós utilizarmos linguagens de programação que estão inteiramente na língua portuguesa, isso existe, né? Existem algumas que já utilizariam esses padrões,
nós estaríamos nos limitando a uma comunidade muito pequena de desenvolvedores. Ah, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Considerando que nem todas essas 200 milhões de pessoas são ali desenvolvedoras, né, pessoal? A gente vai ter muito menos pessoas que são desenvolvedores de software. A gente precisa levar em consideração que a maioria do conteúdo que vocês vão pesquisar estará internacionalizado, estará em inglês, estará utilizando uma notação internacional. Então a gente precisa se adaptar a isso e é aquilo que eu falei, a gente precisa fazer as transformações necessárias para personalizar para a nossa realidade. É isso que a gente vai continuar fazendo aqui na nossa disciplina, tá? Então, olha, eu guardei a variável altura lá na memória, ou seja, isso aqui que nós fizemos, pessoal, essa igualdade, é o que nós chamamos de uma estrutura de atribuição, meus amigos. Isso é muito importante, porque isso é um recurso da linguagem JavaScript que nos permite fazer o quê? Nos permite guardar coisas na memória. Então eu pego essa atribuição, eu pego essa variável e guardo na minha memória. A gente ainda vai ver outras estruturas que a linguagem de programação nos permite, mas é essencial que vocês já percebam que uma estrutura de atribuição, ela permite que eu guarde um valor, que eu guarde ali uma informação para que eu possa utilizar durante a execução do nosso programa. Eu posso fazer isso também com peso, né? Ó, peso é igual parse float do prompt do digite o seu peso, né? Posso fazer isso aqui. Ele pergunta o peso, eu coloco 120 aqui, ó, deu uma engordadinha rápida aqui, tal. Coloquei e agora eu vou fazer uma outra estrutura de atribuição. Mas essa estrutura de atribuição, ela não vai fazer a mesma coisa que essa primeira estrutura que eu estou fazendo está fazendo, não. Que é o quê? Que é usando entrada e saída para atribuir. Agora eu vou usar uma atribuição que é o seguinte, eu vou falar que o IMC, que é a variável que eu quero, vai ser o quê? Vai ser o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma atribuição, mas essa atribuição está fazendo o quê? Ela está fazendo aqui uma computação. Eu estou calculando um valor. Poxa, quanto tempo nós levaríamos para fazer essa conta, né? Mesmo com uma calculadora? Aqui, o processador vai levar centésimos de milésimos de segundo para calcular qual que vai ser o meu IMC naquelas condições, beleza? Então foi isso que nós fizemos, basicamente utilizando estruturas de atribuição e guardando informações na memória e trabalhando com o processamento dessas informações. Mas aí vocês chegam para mim agora e me perguntam assim, poxa, Otávio, mas aqui tem um problema, né? Porque, beleza, eu fiz o IMC para uma pessoa. Como é que eu faço para calcular o IMC de outra pessoa? Ah, eu vou ter que dar esses 3 comandos aqui no console de novo? Vou vir aqui, ó, se eu apertar a setinha para cima, eu volto lá, ó, na altura. Posso fazer de novo, fazer para outra pessoa, ó. Agora ela tem 1,68. Vou fazer para outra pessoa aqui agora o peso. Vou colocar aqui o peso, vai ter 70 quilos. E agora eu vou calcular o IMC. Olha lá, o IMC está calculado. Mas, poxa, toda vez que eu quiser dar esses 3 comandos, eu vou precisar interagir, eu vou precisar vir aqui no teclado e digitar os 3 comandos? Pessoal, claro que não, né? Eu posso juntar conjuntos de comandos, conjuntos de instruções e agrupar esses conjuntos dentro de uma estrutura que nós vamos chamar de função. Então aqui eu posso, vou até colocar uma caixinha aqui, ó, uma função, que é um método, tá? Onde eu posso pedir para executar um conjunto sequencial de instruções de acordo com o meu interesse. Então eu poderia pegar aqui a minha função para pegar direto a altura, colocaria aqui dentro desse bloco, eu teria aqui a função, a instrução para pegar o peso, e depois eu poderia ter uma instrução, inclusive, para calcular o IMC. Então eu posso fazer um agrupamento usando uma estrutura de bloco, que o JavaScript nos permite. O que eu poderia fazer? Poderia usar a palavrinha function, olha lá, ó, e vou colocar um nome para essa função, calcular IMC. Vocês podem ver que eu já estou usando um bom padrão de nome. Ou seja, eu estou usando um nome que é intuitivo,
um nome que significa alguma coisa e que vai ser importante para a nossa aplicação. Então eu vou criar uma função, calcular IMC. Eu vou falar sobre esses parênteses aqui em aulas subsequentes, que é onde nós vamos passar parâmetros para essa função. Mas onde que eu coloco o bloco, né? Vamos primeiro entender o bloco da função. Eu vou representar o bloco dessa função com uma abertura e um fechamento de chaves, pessoal. Então, olha que legal. Aqui eu estou criando um bloco, uma função calcular IMC, que começa aqui e termina aqui. Várias linguagens de programação utilizam blocos, né? Eu diria que todas, na verdade. Só que utilizam de forma diferente. Eu tenho linguagens que têm palavras para simbolizar o bloco, como, por exemplo, begin e end. Eu tenho linguagens que têm, por exemplo, chaves, como é o caso do JavaScript. Eu tenho linguagens que utilizam a indentação para simbolizar os blocos, como, por exemplo, o Python. E eu tenho várias outras formas de simbolizar blocos, mas todas elas significam a mesma coisa. Elas me permitem agrupar as informações que eu quero. Então, eu poderia chegar aqui, ó, criar uma variável altura nesse bloco, que vai ser o parse float do prompt do digite a sua altura. Ó, que bacana. Depois que eu fiz isso, que é uma instrução, é uma atribuição, eu vou fazer agora o var peso vai ser igual o parse float também do prompt. Eu vou pegar a informação passando aqui, ó, digite o seu peso. Beleza? E, por fim, eu vou falar que o var e IMC são variáveis que eu estou criando dentro dessa função. Vai ser igual peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, tá aí a nossa função. E para completar, eu ainda vou dar uma instrução de saída. Eu vou dar um alert e eu vou escrever aqui uma concatenação. Vou colocar o seu peso, na verdade, o seu IMC. Vou colocar um texto, entre aspas. Vou dar um fechamento do texto e vou colocar um mais a variável IMC. O que eu estou dizendo? Eu quero pegar o seu IMC, que é um texto que eu criei, e juntar com o resultado da variável IMC que eu calculei. Vamos ver o que acontece agora? Se eu der Enter aqui no final, ó, dei Enter, ele deu undefined. Por que ele deu undefined? Porque essa função, essa instrução que eu dei para criar a função, ela não retorna nada em específico. Então, ele coloca ali esse indefinido. Mas agora, se eu quiser rodar esse bloco, ou seja, rodar todos os comandos que estão dentro dessa função de uma vez só, basta eu chamar a função. O que é chamar a função? É eu escrever o nome dela e passando aqui os parênteses, que já já vocês vão entender que são parâmetros que podem ser passados para a função. E se eu der Enter aqui, o que acontece? Olha lá, já executou, pediu a minha altura, 1,87. Qual é o meu peso? 120. E olha lá, ele já calculou o peso e já deu o alert dizendo, ó, o meu IMC é 34,31. Beleza? Funções, pessoal, são essenciais no contexto da programação, justamente porque agora, se eu quiser calcular outro IMC, basta eu fazer o quê? Chamar a função novamente e ele vai executar aquele bloco de comandos naturalmente para a gente. Então, vou botar aqui, ó, 100, na verdade, 1,98, 100, e ele calculou ali o IMC para a gente, facilitando muito a nossa vida, né, pessoal? Bem, acho que eu passei até um pouquinho dos meus 10 minutos rotineiros, mas valeu a pena, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, tentem fazer aí no console do navegador de vocês. E se vocês gostaram da aula, não deixem de dar aquele likezinho e se inscrever aí no canal. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!